Você já teve a sensação de que faz tudo certo e mesmo assim o mundo parece ignorar seu esforço? Trabalha duro, segue as regras, mas ainda se sente estagnado? A verdade é que destacar-se não é questão de sorte, é questão de visão, atitude e estratégia. E essas 10 lições estoicas podem te ajudar a mudar o jogo. Imagine o seguinte: você está no trabalho, entrega tudo no prazo, ajuda quem precisa, não reclama. Aí chega aquela pessoa que vive fazendo corpo mole, mas fala bem, sabe se vender e pronto, ganha promoção, reconhecimento, oportunidade. Parece injusto. É sim, mas é também um sinal de que nem sempre vence quem faz mais esforço. Vence quem entende como o jogo funciona. E é aí que entra o estoicismo. Agora preste atenção a essa primeira lição estoica. Ela não fala de esforço, fala de estratégia. E se você entender isso, já começa o jogo com vantagem. Lição 1. Use sua mente, não apenas sua força. Muita gente tenta vencer na base da insistência. Trabalha mais, dorme menos, se cobra o tempo todo. Mas se você não souber para onde está indo, de nada adianta correr. Você precisa dominar a mente e entender o que é prioridade. Questionar pensamentos, desafiar crenças antigas e parar de viver no piloto automático. A mente, quando bem treinada, se torna a principal ferramenta para atravessar os desafios com inteligência. Pense nisso como um filtro mental. Você pode ver uma crítica como uma humilhação, ou como um espelho que mostra onde pode melhorar. Pode ver um problema como um castigo, ou como um teste que está te preparando para algo maior. A diferença está na forma como você estrutura seus pensamentos. Você não precisa ser refém da primeira emoção que aparece. Você pode observar o que sente, analisar com calma e só depois decidir o que fazer. Isso é usar a mente, e não apenas reagir. Com o tempo irá perceber que isso é um tipo de liberdade silenciosa, a liberdade de escolher como agir. Quer aplicar essa lição na prática? Quando surgir um pensamento negativo, não tente afastá-lo, isso só aumenta a força dele. Em vez disso, pare e pergunte: essa ideia que estou tendo é um fato ou só uma interpretação? Se for só interpretação, reformule. Troque o "isso é um desastre" por "isso é um desafio". Ou transforme o "não consigo" em "ainda estou aprendendo". Mudar a forma como você pensa, aos poucos, muda a forma como você vive. Lição 2. Disciplina não é castigo, é alicerce. A motivação vem e vai, mas a disciplina fica e te faz seguir, mesmo quando ninguém está olhando. O que você precisa é de constância, porque são os pequenos passos diários que constroem o caminho. E quem domina o hábito, aos poucos, passa a dirigir o próprio destino. A maior ilusão que vendem é que você precisa estar inspirado para começar. A realidade é que você age, mesmo sem vontade, e com o tempo, a motivação aparece. Então, a disciplina se torna o motor silencioso da sua transformação, e sem ela, nada se sustenta. Sêneca dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então não adianta esperar o momento certo. O momento certo se constrói aos poucos, com repetições, ajustes e constância. A disciplina não exige que você seja duro consigo mesmo. Exige que você seja coerente com o que quer construir. E coerência exige ação, mesmo nos dias em que tudo parece mais difícil. Pense num prédio. Você pode sonhar com a cobertura, mas se os alicerces não forem sólidos, tudo desmorona. É exatamente assim, com seus hábitos, com seu progresso, com seus projetos. E para aplicar essa lição no dia a dia, comece pequeno. Tão pequeno que seja impossível dizer não. Quer escrever um livro? Comece com 5 minutos por dia. Quer voltar a treinar? Faça 10 flexões agora. Quer meditar? Feche os olhos por 30 segundos e apenas respire. A mente tenta sabotar o que parece difícil, mas ela aceita o que é simples, curto e possível. Portanto, se repetir o suficiente, o pequeno vira hábito, e o hábito vira identidade. Lição 3. O fracasso não é o fim da estrada. Você já reparou como o fracasso é tratado como uma sentença final? Como se errar em algo definisse quem você é, ou onde pode chegar. Tem gente que desiste depois do primeiro tropeço.
Outras transformam esse tropeço em degrau. Em qual categoria você se encaixa? Entenda que cair não é o problema. O problema é não se levantar com um aprendizado a mais, porque é na queda que você se vê de verdade. E, principalmente, é nela que você se molda. Nenhuma queda te derrota até o momento em que você decide enxergá-la assim. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer que um erro bem compreendido é mais valioso do que acertar sem saber por quê. Então, quando as coisas não saírem como o esperado, troque o lamento pela curiosidade. O que eu posso aprender com isso agora? Essa mudança de perspectiva muda tudo. Porque quando você para de se enxergar como vítima, começa a agir como protagonista da sua própria evolução. E, para colocar em prática essa lição, crie o hábito de fazer uma análise pós-fracasso e anote 3 coisas. 1. O que exatamente aconteceu? 2. O que estava sob seu controle? 3. O que você pode fazer diferente da próxima vez? Esse exercício simples transforma a decepção em informação. E quando você transforma a queda em aprendizado, ela deixa de ser obstáculo e vira trampolim. Lição 4. Confiança se constrói. Todo mundo fala sobre acreditar em si mesmo, mas ninguém explica como fazer isso de verdade. Confiança não nasce do nada. Ela não é um raio que te atinge numa manhã qualquer. Ela é construída, bloco por bloco, com pequenas provas que você dá a si mesmo. O estoicismo não promete autoestima mágica. Ele ensina que a verdadeira confiança surge da consistência interna. Você começa a confiar em si não porque o mundo te aplaude, mas porque você age de acordo com aquilo que valoriza. Quando suas ações começam a refletir seus princípios, você se sente firme e não precisa mais se convencer no espelho com frases de efeito. Você simplesmente sabe quem é. Você se posiciona melhor e não aceita qualquer coisa. Toma decisões com mais clareza, porque sabe que pode contar consigo mesmo. Agora, para fortalecer a sua confiança, comece a anotar pequenas vitórias diárias, por menores que pareçam. Recusou algo que te fazia mal? Cumpriu uma tarefa que vinha adiando? Se manteve calmo numa situação difícil? Esses registros formam uma base sólida de evidências, e você começa a perceber que é mais capaz do que imagina. A confiança então deixa de ser ideia e vira experiência. Lição 5. Resiliência é continuar, mesmo sem garantias. A vida vai testar sua paciência, sua força e seus planos. E tudo bem, porque é justamente nessas situações que a resiliência se revela. A resiliência não é resistir como uma pedra, é se adaptar como a água. É a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas não fazem mais sentido. Quando tudo o que você quer é deitar e sumir por uns dias. Ela transforma a dor em força silenciosa. Marco Aurélio escreveu que a adversidade é uma oportunidade para o caráter. E que tipo de caráter você está formando quando desiste ao primeiro sinal de caos? Enquanto você tratar os problemas como obstáculos fora do roteiro, vai continuar travando. Entenda que os problemas não te tiram do caminho, eles são o caminho que ajudam a construir a sua força. Quer uma forma simples de começar a fazer isso na prática? Anote todos os dias o que foi difícil, como você reagiu e o que faria diferente. Isso transforma cada desafio em aprendizado real. Com o tempo, você começa a enxergar padrões, aprender com as quedas e perceber que já enfrentou outras tempestades e também sobreviveu. Lição 6. Saber ouvir é mais raro do que parece. Vivemos num mundo barulhento, onde todo mundo quer ter razão, falar mais alto, parecer mais inteligente. Mas poucos têm a coragem de calar o ego por alguns minutos e realmente prestar atenção no que está sendo dito. Ouvir de verdade é raro, porque exige abrir espaço para o outro. A maioria escuta com pressa, não para entender, mas para responder. Só que quando você escuta com presença, percebe o que está por trás das palavras. E isso transforma sua empatia, suas relações, até sua inteligência emocional. Quem escuta de verdade entende melhor o outro, e quem entende, lidera com mais consciência. Ouvir com atenção traz clareza mental, evita conflitos desnecessários e fortalece vínculos. Porque, no fundo, ouvir é isso, uma forma silenciosa de cuidar.
Na sua próxima conversa importante, experimente algo simples e poderoso, o silêncio consciente. Antes de responder, respire. Conte até 3, mentalmente. E nesse intervalo se pergunte: eu estou realmente ouvindo? Ou só esperando a minha vez de falar? Esse pequeno freio no automático pode suavizar o tom da conversa e revelar muito mais do que as palavras mostram. Lição 7. O tempo não volta. Use-o com intenção. Já sentiu aquela sensação de que o dia voou e você nem se deu conta? De estar sempre ocupado correndo de um lado para o outro e, no fim do dia, perceber que nada essencial foi realizado? Essa sensação tem um nome: é viver sem direção. Essa percepção não é nova, e o filósofo Sêneca já refletia sobre isso há muito tempo, nos lembrando: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos muito. O tempo é o seu bem mais valioso, mais importante até que dinheiro, status. Afinal, o tempo não volta, e cada instante desperdiçado é um momento que se foi para sempre. Viver com intenção é saber o que realmente merece sua atenção. É aprender a dizer não para muitas coisas, para ter liberdade de dizer sim ao que realmente importa. É trocar uma agenda lotada por uma vida com prioridades claras. E atenção, não se trata de produtividade sem limites, mas sim de clareza sobre seus objetivos e como usar o tempo de forma inteligente. Comece com um exercício simples chamado Diário das Horas Gastas. Por 3 dias anote de hora em hora ou no fim do dia como usou seu tempo. Redes sociais, conversas vazias, tarefas úteis. Depois, sublinhe o que te aproxima dos seus valores e objetivos. Esse exercício é direto e traz clareza sobre onde sua energia está indo e onde ela deveria estar. A partir daí, você pode parar de apenas existir no tempo e começar a viver com ele. Lição 8. Tome o controle ou viverá no piloto automático. Já parou para pensar quantas escolhas no seu dia você realmente faz? E quantas você simplesmente repete, sem perceber? Acorda, pega o celular, reage a mensagens, consome o que aparece, trabalha como sempre, reclama das mesmas coisas. E quando percebe, o dia acabou. Mais um, igual aos outros. Esse é o piloto automático, confortável, mas perigoso. Pois ao viver dessa maneira, você não decide, apenas repete. E quem não decide por si, será decidido pelos outros. Pela opinião alheia, pelos algoritmos, pela rotina. Tudo isso assume o volante da sua vida. Você precisa ter clareza do que quer, dar nome aos seus objetivos e fazer do agora o seu ponto de partida, pois o momento perfeito nunca vai chegar. Assumir o controle sobre a própria vida requer coragem. É ter responsabilidade por onde se está e por onde se quer chegar. Para isso, é preciso refletir com honestidade sobre suas escolhas. E talvez seja a hora de ajustar o caminho. Colocar intenção no início do dia muda sua postura diante dele. Esse simples gesto, repetido, é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Lição 9. Você não precisa caminhar sozinho. Você acha que pedir ajuda é fraqueza? Que crescer sozinho é mais digno? Mas a verdade é que ninguém vai longe completamente só. Você não precisa fazer esse caminho no isolamento. Só precisa escolher bem com quem caminhar. Laços verdadeiros, baseados em troca e apoio sincero, multiplicam sua força e, no final, todos crescem. Tenha por perto quem te desafia, te apoia e te lembra do seu valor, principalmente quando você mesmo esquece. Sêneca escreveu que a vida sem um amigo é como a vida sem sol. E ele estava certo, porque certas batalhas ficam mais leves quando divididas. Pense agora no seu círculo de amigos e identifique uma pessoa com quem você pode ter uma conversa mais profunda essa semana. Pode ser um amigo antigo, um familiar ou alguém que você admira, mas nunca se aproximou de verdade. Mande uma mensagem sincera. Convide para um café ou apenas para conversar. Criar ou fortalecer laços assim não é só conexão. É a construção de apoio mútuo, clareza e evolução. Lembre-se, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Vamos então para a última lição, talvez a mais poderosa de todas.
especialmente em um mundo cada vez mais acelerado, emocionalmente reativo e imprevisível. Lição 10. A calma em meio ao caos é o seu verdadeiro poder. Você vai ser pressionado, criticado e também vai errar. Mas se conseguir manter a mente clara enquanto tudo ao seu redor estiver em chamas, você já estará à frente da maioria das pessoas. A verdadeira força se revela quando o caos se instala. Você respira fundo, observa e age com clareza. Essa é a sua armadura invisível. Quanto mais afiado você for por dentro, mais firme estará por fora. Essa é a essência da serenidade estoica. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de aceitar que o controle externo é limitado, mas o interno, esse sim, está em suas mãos. Em momentos de pânico, você toma decisões ruins, das quais pode se arrepender por muito tempo. Por isso, desenvolver essa habilidade é questão de sobrevivência, de estratégia e de autodomínio. E para desenvolver essa capacidade, pratique a pausa consciente. Quando algo te provocar, te irritar ou te pressionar, pare por um momento e faça o seguinte: inspire lentamente por 3 segundos. Segure o ar por 3 segundos. Expire devagar por 3 segundos. Só depois disso, decida o que fazer. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação é onde mora a sua liberdade. E quem consegue criar esse intervalo com constância, treina a mente para agir com intenção e não por impulso. Parabéns por chegar até aqui. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Você está conscientemente escolhendo viver com mais clareza, mais direção e mais profundidade. E isso já te coloca à frente da maioria. Então viva, teste, pratique essas 10 lições. Use-as no seu dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos silenciosos, nas decisões que ninguém vê. Agora, se alguma lição te tocou, escreve aí nos comentários. Escolho viver com clareza. E se quiser seguir nessa jornada de pensamento profundo e transformação real, já sabe, se inscreva no canal. Até a próxima.